Depois da derrota de lavada de Viktor Orbán na Hungria, a Ucrânia, neste preciso momento, começa a traçar passos promissores. Sabemos que Viktor Orbán é aquela pessoa que estava a criar dificuldade, ou seja, que estava a criar empecilho a fim de que a União Europeia não fizesse, então, assim, o repasse dos 90 bilhões que a Ucrânia precisaria de empréstimo para, então, sustentar a sua guerra. Uma hipocrisia por parte também da União Europeia tem a ver com a questão do gás russo que eles vêm comprando, né? Isso é que eu vou falar aqui nesse vídeo com uma riqueza de detalhes. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Eu sou Kennedy e... Então, depois da derrota extraordinária que Viktor Orbán, o premier da Hungria, sofreu neste preciso momento, nós estamos a ver agora que a Ucrânia está agora a conseguir traçar passos significativos. Vale também aqui recordar que Viktor Orbán é a pessoa que era responsável, né, pela liberação ou seja, né, liberação da verba de empréstimo que a Ucrânia estava a pedir, né, para sustentar a sua guerra. E não podemos descartar que foi Donald Trump e também o J.D. Vance que estavam a criar também, ou seja, estavam a atiçar também Viktor Orbán a fim de que não pudesse, então, liberar essas verbas para a Ucrânia. Só para que nós fazemos uma pequena reflexão ou então uma retrospectiva daquilo que já se passou. Uma das propostas que o J.D. Vance estava a falar, né, e também Trump, né, sustentando a tese de que vocês precisam entregar as terras que a Rússia já conquistou e como se não bastasse, algumas outras terras que a Rússia ainda não conquistou, que deveriam entregar assim a Rússia para haver então assim um cessar-fogo. Situação que de certa forma é descabida, que não tem nexo nenhum. A Rússia é quem invadiu e os territórios que a Rússia anexou precisam ser retirados com urgência. Então Viktor Orbán era basicamente a pessoa que era colocado como testa de ferro na Europa, né, de acordo com alguns anseios de Donald Trump. Então uma situação que, ou seja, né, com relação à Ucrânia, é uma situação que, de certa forma, o Donald Trump foi muito infeliz e algumas intervenções que ele fez no que diz respeito à questão desse conflito na Ucrânia foi muito infeliz e, quer dizer, algumas decisões que ele tomou dava a entender que tem um grande conluio com Putin e que não teriam, ou seja, não tem uma justificativa assim aplausível, né? Alguém que invade uma terra e, de certa forma, ele invadiu essa terra e você quer que essa terra fica com o agressor e depois não tem um plano claro de paz, então é super complicado, né? E não podemos aqui descartar que basicamente Viktor Orbán é aquele que está a ser caracterizado como sendo, né, o pai da extrema direita na Europa, né? Só para nós vermos que nem todo pessoal que se diz de direita tem aqueles princípios que basicamente a direita, né, prega e conserva, que é o conservadorismo, o direito à família, o direito à propriedade, essa coisa toda, né? Não é todo mundo de direita, é assim de direita. Então, por isso que às vezes eu fico assim sem entender com alguns líderes que a gente tanto admira fazerem amizade com líderes dessa natureza que vêm se intitulando como de direita, mas os seus modos operandi é totalmente desconexo daquilo que é a realidade da direita tradicional a nível mundial. E desses passos bem largos que a Ucrânia nesse preciso momento está a dar, um deles foi a cooperação muito estratégica que está a fazer agora com a Alemanha. Só para que recordarmos que a Alemanha é basicamente o único país da Europa que está a ajudar com muita frequência e já injetou aproximadamente 55 bilhões de dólares desde 2022, desde que começou este conflito. Então, Friedrich Merz, o premier da Alemanha, em uma das declarações fez menção dizendo que mesmo se houver então assim um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, a Alemanha tem que ser a primeira a saber, ou seja, não vai ter um acordo entre a Rússia e a Alemanha sem uma intervenção direita da Europa. Então, nesse preciso momento que a Ucrânia está conseguindo criar esta cooperação com a Alemanha e que essa cooperação visa mais o fato de, neste preciso momento, né, como a Ucrânia desde 2022 é que está neste conflito, então se tornou basicamente um dos países com maior capital de defesa antiaérea se comparado com outros países. É a razão pela qual, né, alguns técnicos ucranianos foram até contratados, inclusivemente, para darem suporte nesses países que estão no Oriente Médio face aos ataques que está a ser feito pelo Irã nos países vizinhos aí mesmo no Oriente Médio. Então, a Ucrânia, por ter esse calibre, esse capital de informação, de estratégia de guerra, automaticamente ele está a ganhar muito protagonismo a nível mundial. E como um dos seus grandes apoiadores e financiadores de quase, né, para comprar todo o material,
tanto dos Estados Unidos, tanto na fabricação local, mesmo lá na Ucrânia, é a Alemanha. Então a Alemanha achou por bem criar uma cooperação mais profunda com o intuito de quê? De fazer com que a indústria de equipamentos antiaéreos, de produção, de interceptadores, de drone e tudo mais possa ser mais avançado, sabendo da técnica que os ucranianos conseguiram conquistar durante este período de conflito, né? E como se não bastasse, né, também injetou-se mais dinheiro para a compra, né, de alguns materiais bélicos por parte da América, por parte dos Estados Unidos das Américas. Sabemos que é os Estados Unidos que vende os materiais, ou seja, né, que vende os armamentos para a Ucrânia, mas esse armamento chega na Ucrânia de forma assim direta, ou seja, a Europa é quem compra, né? Quer dizer, o grande financiador nesse momento, que é a Alemanha, vai comprando o material, depois canalizar este material para a Ucrânia. Então a Ucrânia consegue sobreviver, ou seja, está conseguindo sobreviver durante este período com ajuda massiva, principalmente da Alemanha, porque em 2025 o Donald Trump cortou todo o apoio que antigamente o governo Biden havia proporcionado para a Ucrânia neste mesmo conflito. Situação que durante este período nós estamos a ver que a Ucrânia conseguiu então assim alguns passos significativos neste mesmo conflito. E também, né, nós estamos a ver que Zelensky recentemente fez um vídeo mostrando todo o material bélico que eles têm à sua disposição. Neste preciso momento, a Ucrânia está a desenvolver muitos materiais bélicos, conforme você consegue acompanhar ali neste mesmo vídeo. O Zelensky fazer a apresentação desse todo o material que eles criaram. E ainda tencionam criar mais materiais com a finalidade de se defender da invasão russa, né? E essa mesma invasão russa que ao longo do tempo nós estamos a ver que está sendo muito agressora e que está criando situações muito desagradáveis, e como se não bastasse, ela nesse preciso momento, né, rompeu, ou seja, não honrou o compromisso do cessar-fogo que era naquele período da Páscoa. Então fez assim alguns ataques que já foram confirmados que foram ataques russos e que matou muitas crianças neste mesmo local. Então nós estamos a ver que neste preciso momento há uma guerra aqui assimétrica no que diz respeito àquilo que são basicamente as responsabilidades de cada país. E uma outra situação que eu também gostaria de frisar tem a ver com as declarações da Giorgia Meloni, a premier da Itália, que diz que a forma mais adequada de nós conseguirmos pressionar a Rússia de negociar seria então assim aplicar, ou seja, né, se tornar mais severo nas sanções. Ou seja, uma declaração que eu acho uma autêntica demagogia naquilo que diz respeito dos modos operandi ou da forma como está a ser conduzida então assim o apoio, ou então a forma que está a ser gerido este conflito. Se de facto a Europa quer se desfazer ou então quer aplicar sanções, ou tem que aplicar sanções de verdade, ou então tem que continuar então assim brincar de aplicar sanções. Ora, vejamos o seguinte. Por exemplo, né, a Austrália, a França, a Hungria, e todos os países, até o presente momento, ainda compram gás da Rússia. Ou seja, vocês estão a criticar um inimigo, vocês estão a criticar um adversário que está a atacar supostamente um de vocês e que neste preciso momento, ele é quem está a fazer o ataque, e ainda assim você vai comprar novamente lá o gás. E depois de você comprar o gás, ou seja, ele tem a capacidade de conseguir o dinheiro das vossas mãos e ainda comprar material, e você pegarem dinheiro e injetarem novamente nessa pessoa que está a criar um mal que vocês tanto estão a condenar. Em outras palavras, uma autêntica, ou seja, né? Não tem nexo isso é muito desconexo da realidade, daquilo que são os anseios e aquilo que são os interesses da Europa. Nesse caso, se a Europa de facto quer mesmo desfazer, ou se a Europa de facto quer mesmo aplicar sanções na Rússia, ou tem que brincar de aplicar sanções, ou aplica de verdade. Se o objetivo de falar, por exemplo, né, o país como a Austrália é um país que não tem, no curto prazo, se desfazer totalmente do gás proveniente da Rússia, né, que é o GNL, não tem assim, quer dizer, de forma assim abrupta desfazer. Então, os países da Europa que criem condições adequadas para isso. Porque não tem como. Você basicamente tem que estar a sustentar um animal que está basicamente, né, a romper, que está basicamente a agredir o teu irmão, em outras palavras, podemos assim dizer. E ainda assim, você quer falar que não temos que aplicar sanções severas. Que, pese embora tenha ali um memorando da União Europeia que diz que até 2027 eles vão cortar de vez todo tipo de compra que fazem, né, na Rússia. Não importa se é petróleo, não importa qualquer tipo de produto que é proveniente da Rússia. Essa é coisa que já tinham que fazer desde o primeiro dia do conflito em 2022. Tinham que fazer já isso, cortar tudo basicamente, porque
Foi a Rússia quem fez a agressão, é quem fez a invasão, é quem anexou os territórios da Ucrânia. Então, trazendo uma narrativa dessa natureza, dizendo que nós precisamos reforçar mais as sanções da Rússia com o intuito de forçar Vladimir Putin a negociar, sendo que vocês é que ainda compram petróleo na Rússia, é basicamente, né, tipo, dar veneno ao seu inimigo, ou seja, né, beber veneno e esperar que o seu inimigo é quem morra. Não tem lógica isso. Obviamente que se você quer beber o veneno, é você quem vai mesmo partir, não o seu inimigo, né? Então nós estamos a ver uma Europa basicamente um pouquinho desconexa daquilo que é a realidade que nós conhecemos, né? Então, neste preciso momento, o que nós podemos, ou seja, as conclusões que nós podemos tirar a respeito disso é que antes de chegar a 2027, se aumentar as sanções que estão a ser criadas, obviamente que a Rússia, sim, vai recuar e vai procurar uma forma de negociar, porque nesse momento a Rússia também está fragilizada, mas não tão fragilizada assim, porque vocês é quem continuam a sustentar ele. E se cortassem de vez, por isso que eu gostei daquelas declarações do Donald Trump, nos primeiros dias do seu segundo mandato, ele diz o seguinte: vocês querem que a guerra acabe, mas são vocês que ainda continuam comprando gás da Europa, então tem que cortar de vez. Como já foi retirado a sua moeda do SWIFT internacional, então poderia, de certa forma, né, aplicarem medidas mais assertivas, né? Se querem fazer com que alguém negocie, então vão ter que fazer um sacrifício. O sacrifício é esse. Os países que não conseguirem, os outros países não conseguirem cortar né, de forma abrupta, outros países da Europa têm que dar suporte a esses países até criarem condições necessárias, né, para acudir na situação neste determinado país. Por isso é que a Rússia está tão confortável neste conflito, está acontecendo, mas continua confortável porque a Europa basicamente que está a sustentar ainda a Rússia para continuar a fazer os ataques, para continuar, né, fortalecer o seu arsenal e continuar a fazer então assim esses ataques massivos, matar inocentes, matar crianças, né? É de certa forma uma situação muito lastimável, que se os líderes europeus olharem de uma forma assim mais clínica, acredito que a situação possa, de certa forma, melhorar. A França, que manda muito, que fala muita coisa, o Macron fala muita coisa, mas não consegue sequer parar de comprar o gás russo, né? Então, essa é uma situação que dessa forma precisa ser olhado com uma clareza mais assertiva, né? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo que eu queria compartilhar convosco hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Sabe que aqui nos cards está aparecendo também um vídeo. Se você se interessa, pode assistir. Aqui todos os dias eu faço menção, eu faço vídeos falando a respeito dos conflitos que acontecem no mundo em geral. Principalmente questões mais ligadas aos Estados Unidos, Rússia, Europa e também a China. Então, se você gosta, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço, eu sou o Kennedy e fica com Deus. Shalom.